gente. Hoje eu vou trazer um verso da palavra de Deus que está escrito em 1 Reis 17 e o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, nesse capítulo, a palavra do Senhor vem nos falar sobre o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias chega para o rei Acabe, graças a Deus, e declara diante do rei que por esses anos, segundo a sua palavra, não haveria chuva, nem iria cair o orvalho do céu sobre a terra. Mas Elias deixou bem claro, é segundo a minha palavra. Ele não disse que era segundo a palavra de Deus, não disse que era Deus que estava mandando ele dizer, ele se responsabilizou pela palavra dele. Então ele disse, segundo a minha palavra, por estes anos não vai cair chuva nem orvalho sobre a terra. Graças a Deus. Então, quando Elias profetizou aquelas palavras para o rei, ali Elias teve um preço a pagar. Quando começou a seca naquelas terras, a Bíblia diz que Deus chegou para Elias e diz: Elias, agora você vai ter que sair daqui. Você vai se disponibilizar aí ao lugar que eu vou te ordenar. E ali Deus deu ordem a Elias para que ele fosse até um riacho, até um ribeiro, aonde ele iria ficar ali tomando água, bebendo água daquele ribeiro por um tempo. E corvos iriam sustentar ele, alimentar ele com pão e carne. Graças a Deus. Então diz a Bíblia que Elias fez exatamente como Deus mandou. Ele foi ao ribeiro, lá ele foi sustentado pelos corvos. Os corvos levavam para ele de manhã e à noite, levava pão e levava carne para ele se alimentar. E ali ele ia, durante aquele tempo que ele passou ali, ele estava tomando a água daquele ribeiro, como Deus tinha lhe ordenado. Só que chegou uma hora que o ribeiro também secou, devido à seca. E quando o ribeiro seca, eu entendo que é porque ali era o momento de Elias se mover para um outro lugar, para uma outra direção que Deus ia dar a Elias. E assim foi feito. A Bíblia diz que aquela provisão ali acabou naquele tempo, naquele momento. Mas Deus volta para Elias, dá uma nova direção a Elias e ali ordena que Elias se disponibilize, se levante e vá até a Sarepta, onde ali o Senhor diz: Elias, eu já dei ordens a uma mulher viúva que ela vai te dar comida. Graças a Deus. Então eu acho lindo nessa palavra é que Deus estava ali falando com Elias, dizendo o que iria suceder a ele, o que Deus ia fazer na vida dele. E Deus também já tinha dado ordens àquela mulher viúva para que alimentasse Elias, para que ajudasse Elias quando ele chegasse até ela. Graças a Deus. E o que eu entendo dessa palavra? O que eu entendo dessa palavra, queridos, é que tem portas que Deus abre para nós que é por um tempo. Não significa que porque Deus abriu aquela porta, significa que é para sempre. Tem portas que não são para sempre que Deus abre. Deus abre portas por um tempo. Às vezes Deus abre portas por um tempo. Só que quando a Bíblia diz que as portas que Deus abre, só Ele tem o poder de fechar, a porta que o próprio Deus abriu, Ele mesmo é quem fecha. E quando Deus fecha uma porta, é porque é tempo de Deus abrir novas portas, novas oportunidades, como Ele fez aqui com Elias. Graças a Deus. Então Elias pega a ordem do Senhor ali e ele simplesmente obedece. Olha que coisa linda, Deus falando para nós sobre obediência. Graças a Deus. Então diz a Bíblia que Elias, quando ele chega lá na porta da cidade, ele vê aquela mulher viúva ali apanhando lenha. Graças a Deus. E ele pede àquela mulher que traga para ele água. Quando aquela mulher vai buscar a água para Elias, ela também obedeceu a voz de Elias. Olha que coisa linda. Elias obedeceu a Deus. E a mulher ali, agora obedecendo a voz de Elias, quando pediu água a ele. Ela, sem fazer perguntas, simplesmente obedeceu, foi buscar água para Elias. Quando ela vai ali na sua obediência buscar água para Elias, o que é que Elias diz?
Agora traga também um bocado de pão, traga água e traga também um bocado de pão na tua mão. Aleluia. E aquela mulher, quando Elias, ela vai buscar água, que quando Elias pede pão, ela se dá conta que na casa dela o que ela tinha ali era um pouco de farinha e um pouco de azeite. Bendito seja Deus. E ela diz para Elias que ela ali ia preparar um pouco de comida para que ela e o filho dela viessem se alimentar e depois que comessem morresse, porque não tinha mais o que comer. Graças a Deus. A gente consegue ver que quando a viúva ela pensa ali que não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que comer, o profeta olha para ela e diz: não temas, ou não tenha medo, não se preocupe. Glória a Deus, porque Deus é um Deus de providência e Deus ele está sempre criando algo novo. Deus ele está sempre trazendo uma novidade. Quando a gente pensa que não tem mais o que fazer, o Senhor ele vem e nos surpreende, como surpreendeu aquela mulher. Graças a Deus. E agora que Elias olha para aquela mulher e diz: faça como você está dizendo, mas você faça primeiro para mim e traga aqui fora onde estou. E depois você faz para você ir para o seu filho. Então, houve ali uma obediência da parte de Deus no coração daquela mulher. Aquela mulher não era crente, ela não conhecia Deus, ela não servia a Deus. Mas ela obedeceu ao que o profeta estava falando com ela. Graças a Deus. Aí, como ela obedeceu a Deus, a Bíblia diz que o profeta ali orou, profetizou na vida dela, que Deus ia multiplicar o pão na casa dela, na vida dela. E pela obediência da mulher, a gente consegue entender, enxergar, ver que a coisa na vida dela foi mudada. A prosperidade chegou na vida dela. A multiplicação do Senhor entrou na casa daquela mulher através da obediência. Olha o que Deus fala. Olha que coisa linda. Então, queridos, a obediência a Deus traz multiplicação. Graças a Deus. Olha, nós vimos a diferença do profeta. Eu quero fazer aqui uma distinção do profeta Elias para o profeta Jonas. O profeta Elias, ele obedeceu a Deus. Aquela mulher obedeceu a Elias. Então, olha como anda junto a obediência. Olha que coisa linda. Como Deus se agrada da obediência. O profeta Elias obedeceu a Deus e ele chegou na casa da viúva e ele multiplicou o que aquela mulher já tinha. Ele não chegou na vida daquela mulher só para tirar. Ele não chegou na vida daquela mulher só para sugar ela, para reclamar dela, de como ela era, do que ela tinha, do que ela não tinha, de como ela se comportava. Ele não fez isso. Então ele chegou na casa daquela mulher para ser uma bênção na casa dela. Como Deus diz na sua palavra a Abraão, quando Deus falava com Abraão: Abraão, se tu uma bênção. E Elias pega esse conselho da parte de Deus e ele passa a ser uma bênção na vida daquela viúva. Ele multiplicou o pão que ela já tinha. Graças a Deus. Então nós vimos que a obediência, ela gera salvação. Ela gera multiplicação. Foi isso que Elias gerou na vida daquela viúva. Gente, a obediência gera milagre. A obediência, ela gera colheita para quem obedece e para quem está ao redor de quem obedece. Como aconteceu na vida de Elias. Através dele, Deus multiplicou o que a viúva já tinha. Graças a Deus, em sua casa, em sua mesa. Aleluia. Ele trouxe multiplicação para a casa da viúva, para ela e para os filhos, para o filho dela. Eita, que glória, graças a Deus. Quanto ao profeta Jonas, a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Jonas e para que ele fosse pregar na cidade de Nínive. Mas Jonas ouve a voz de Deus e ali, ao invés de obedecer, ele desobedeceu. Então há uma diferença para quem obedece e para quem desobedece. Aleluia. A Bíblia diz que Deus nos trata, que Deus nos recompensa segundo as nossas obras. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele nos recompensa segundo as nossas obras. Então, para quem obedece, tem bênção, tem multiplicação, tem prosperidade, tem riqueza, tem multiplicação. Para quem desobedece, tem atraso, tem muita coisa para dar errado na vida de quem desobedece. E o profeta Jonas, ele
ele desobedeceu a Deus e ele não trouxe prosperidade, ele não trouxe multiplicação para o povo daquele navio. Muito pelo contrário, para aqueles marinheiros que estavam com ele lá no navio, ele trouxe prejuízo. Misericórdia. Os marinheiros teve ali prejuízo com Jonas. Então, nós somos ungidos por Deus não para trazer prejuízo à vida das pessoas, mas para ser uma bênção, para trazer prosperidade para a vida das pessoas, para trazer multiplicação para a vida das pessoas, como fez o profeta Elias. Então, olha o que Deus fala para nós neste dia. Fala sobre obedecer a Deus, que tem uma recompensa para quem obedece a voz de Deus, a palavra do Senhor. Então, Deus tem recompensa para a sua vida. Deus tem recompensa para a minha vida. A gente tem que pegar simplesmente o que Deus fala e obedecer. Simplesmente que a gente entenda ou não o que Deus está falando, o que a gente entenda ou não o que Deus quer fazer através daquilo que Ele está falando, a gente tem que obedecer a Deus. Escutar a voz de Deus e pôr em prática. Graças a Deus, aleluia. A Bíblia diz que foi aquela mulher segundo a palavra de Elias e assim comeram ele, ela, a sua casa em muitos dias. Então, através da obediência, o princípio da obediência, ela cumpriu ali. Tudo foi multiplicado na vida dela, na casa dela, e comeu o filho dela, comeu o profeta, todo mundo se alimentou na casa dela. E a prosperidade, foi abundante na vida dela, porque Deus, Ele fala e Ele cumpre. Deus ainda cumpre promessas. Ele vela sobre as suas palavras, Ele cumpre. Ele não deixa nenhuma das suas palavras caírem por terra. Ele sustenta cada uma das suas palavras. E Ele cumpre. Foi isso que Deus fez na vida de Elias e na vida da viúva. Amém? Linda e boa essa palavra. Digna de toda aceitação. Deus é maravilhoso. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus.